Olá a todos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN. Olha, várias pessoas aqui que já são membros da nossa comissão, então não perca tempo você também, venha juntar-se a nós. Essa é uma comissão criada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um principal, mais importante instituto dessa temática das famílias, do direito das famílias e das sucessões do Brasil. Então não perca tempo, associe-se ao IBDFAN e venha juntar-se a nós. Se esse tema de família e tecnologia te interessa, aqui é o seu lugar, tá? Faça contato com a gente, manda uma mensagem, coloca o seu e-mail direitinho que a gente entra em contato com você, caso você queira juntar-se a nós. Bem, hoje nós estamos aqui para falarmos de conciliação e mediação na via digital. Mas antes eu quero agradecer ao IBDFAN, obviamente, por esse espaço, pela criação dessa nossa comissão. Queria agradecer aqui ao Rodrigo da Cunha Pereira, o presidente do IBDFAN, a Maria Berenice Dias, maravilhosa. Então, e também a todos os nossos membros que estão aqui. E aí, nós vamos convidar a doutora Ana Gerbasi para estar aqui conosco para conversarmos sobre mediação e conciliação pela via digital. Vamos ver aqui, doutora Ana Gerbasi, dá um tchauzinho aqui pra gente. Doutora Ana está chegando. Bem, a questão da conciliação e da mediação pela via digital, principalmente dentro do IBDFAN, é um assunto de suma importância, porque o IBDFAN, ele tem esse viés da conciliação, o viés de fazer com que as relações familiares não terminem de forma judicante, de forma beligerante, né? Tanto que a formação que o IBDFAN traz é justamente de fazer a família como um ambiente de paz, um ambiente saudável. Né? Quais são os princípios que norteiam a mediação? A mediação, bom, primeiro de tudo, é o princípio da autonomia da vontade. Ambas as partes precisam querer estar numa mediação. Isso é muito importante. Então, fatores, por exemplo, como oralidade, é um outro princípio que norteia. A independência, porque a questão da mediação, ela é muito importante que ela não esteja agregado dentro dos autos, o que se está conversado ali na mediação, ali fica, né? Por isso a questão da independência. Agora, a questão hoje que segue será que a via digital é uma via que auxilia ou não a mediação e a conciliação? Doutora Ana, agora eu já chamei, está chegando. E aí, doutora Ana, minha amiga queridíssima, tudo e bom? Justamente, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live do IBDFAN Tech, que é a nossa comissão, da qual você também é membro. É ótimo, é que você também é membro. A Comissão de Família e Tecnologia do nosso querido IBDFAN. É uma comissão nacional, temos membros de todas as regiões do Brasil e esperamos ter de todos os estados brasileiros. Né? Então, doutora Ana, nós estamos falando o seguinte, Ana, a questão da conciliação e da mediação pela via digital, que é a nossa questão hoje, né? Em que ajuda e em que atrapalha ela em ser digital? Eu tenho a minha opinião, quero saber a sua, mas eu quero começar com uma outra pergunta. Rapidamente, aqui para as pessoas que estejam nos ouvindo e que não sabem essa diferença entre a mediação e a conciliação. Vai, de forma rápida. Boa noite, querida. Boa noite, amiga, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você nessa comissão que já é um sucesso. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, vamos lá. Mediação e conciliação são duas coisas bem diferentes e que todo mundo faz a maior confusão, inclusive o judiciário, inclusive doutrinadores, enfim, as pessoas costumam misturar muito que é conciliação e mediação. Ambas tratam de
resolver o conflito de forma autocompositiva. A mediação, ela se aplica mais nas relações continuadas, como relações de família, relações de amigos, né? Uma relação que segue pela vida. Ela ajuda a restabelecer vínculos, ela ajuda a restabelecer diálogos, enfim, ela dissolve mal-entendidos e as pessoas podem, a partir daí, retomando um diálogo e retomando o seu vínculo e conviverem de uma forma, pelo menos, mais civilizada. Ou seja, uma relação que já tenha um histórico. Sim, é uma relação histórica e que vai continuar com esse histórico para o resto da vida, né? Como casais separados, que têm filhos, enfim, irmãos, né? Essas relações que têm muito sentimento. E a conciliação é uma forma de composição, né? Acontece entre as empresas, consumidores, relações momentâneas, né? Agora mesmo, hoje eu estava lendo uma notícia do próprio CNJ, né? Que ele fala das audiências de mediação, das plataformas da mediação, e ele fala das questões com as empresas de consumo, né? Com as relações consumidoras. E que, na verdade, são relações, são audiências de conciliação, né? Para você chegar ali a um acordo, tchau, cada um vai para o seu lado, você fez uma composição, resolveu e pronto, né? É bem diferente de uma relação continuada, onde a mediação é fundamental. Tá? E deve ser aplicado nesse caso. Certo. E aí, não que a conciliação não possa ser aplicada numa relação continuada. Pode. Tem, inclusive, muita gente que usa a conciliação de forma equivocada, né? Mas, enfim, até porque, dentro de uma negociação, né? Para resolver um conflito, claro, um bom profissional ele vai usar os mecanismos que ele entender necessários e para aquele momento, para aquela situação. Inclusive, ele pode lançar mão de uma conciliação. E aí há uma questão, né? O mediador ele tem condições de conciliar, mas o conciliador não tem condições de mediar, né? Tem uma diferença aí. E qual seria essa diferença aí? Por que o conciliador, assim, sim. É a própria capacitação, porque na conciliação você pode dar sugestão, você pode ajudar a encontrar um caminho. Na mediação, você não interfere, você só auxilia as partes no diálogo, né? Você provoca as partes com as ferramentas que a gente tem, de provocar as partes para que elas reflitam naquilo que elas estão trazendo, né? E comecem a pensar por si sós e encontrarem elas mesmas a própria solução. Essa é a diferença na mediação. Ou seja, um trabalho bem específico, né, Ana? É um trabalho bem específico, onde as próprias partes vão encontrar a solução para aquilo que elas estão buscando. Agora, importante, pelo menos acho que é importante a gente colocar aqui, o papel do advogado. Porque quando nós temos profissionais preparados para trabalhar o direito das famílias, e aí eu estava conversando aqui com os nossos colegas que chegaram justamente sobre isso. É uma mudança de perfil, uma mudança de cultura, onde se tem o advogado, o bom advogado é aquele que briga até o final. As pessoas pensam isso. Mas quando você trata direito de família, o direito das famílias, né, algo voltado para pacificar e tirar a família, às vezes, de uma enfermidade, né, porque a família fica enferma. Sim. A família fica enferma, né, Ana? Então, assim, a importância do advogado, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância desse papel. Sim. Eu sou totalmente favorável que o advogado é imprescindível na mediação. Tem uma linha que defende que não há necessidade do advogado na mediação.
Eu acho que é importante por conta da orientação jurídica, tá? Até porque mesmo um advogado que esteja atuando como mediador, ele não vai poder misturar as duas coisas, né? Ele pode até entender do direito, mas ali dentro, nas partes, ele não vai poder opinar se eles estão caminhando para um bom acordo ou não. Então, é importante que as partes tenham, sim, o acompanhamento de um advogado, ou para uma orientação, ou para uma redação ou revisão de um acordo elaborado na mediação, ou até o acompanhamento na mediação, tá? Você participa de várias formas. Eu, por exemplo, gosto de participar da primeira sessão com os meus clientes, porque, às vezes, o próprio cliente é mais resistente. Então, é preciso você... Na verdade, a gente começa a trabalhar o cliente para mediação no primeiro contato, né? Pelo menos eu trabalho assim, mostrando a ele o caminho de solução não tão doído, não tão demorado, não tão, enfim, desgastante, né? Que leva toda a família, né? O conflito leva todo mundo para o... Então, eu acho interessante a gente colocar para quem está assistindo e, de repente, que tenha dúvida, nessa postura hoje que se busca de um advogado que lida com as relações familiares. É bem diferente, por exemplo, quando eu tenho um cliente da qual eu ligo pro advogado da outra parte e ele me responde na mesma linha de entendimento, trazendo para o campo da paz, né, de resolver a situação familiar. Porque num processo de família não tem ganhador, não tem perdedor. Essa é uma diferença incrível. Então, se você pega um profissional que lida com direito empresarial e faz um processo de família, às vezes, para ajudar um amigo ou alguém, às vezes, acaba podendo atrapalhar. Né? Então, essa questão do papel do advogado, fazendo esse trabalho, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, esse trabalho que o advogado que trabalha a mediação pode fazer para não encaminhar diretamente para um processo judicial. Porque você tem uma linha pré-processual que você pode trabalhar a mediação, inclusive com práticas colaborativas. Né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre práticas colaborativas, que você é craque nisso? Enfim, eu atuo dessa forma porque eu gosto, eu sou apaixonada por pacificação, né? Então, quando começa realmente na capacitação do advogado, na reflexão que ele faz sobre o direito que ele está aplicando, né? Como ele quer conduzir essa prática dele, porque nós somos advogados e passamos pela vida dos clientes. A gente pode contribuir ou ajudar a destruir. Né? Exatamente. Isso é fato. Eu já vi muita coisa acontecendo. Então, a gente começa, o que eu oriento sempre, claro, as práticas colaborativas são fantásticas, né? Que ela dá uma possibilidade enorme para os advogados trabalharem colaborativamente, defendendo seu cliente, sim, mas de forma a encontrar soluções plausíveis que atendam a ambos, né? E até encaminhá-los para uma mediação, se for o caso. Eu acho que a prática começa dentro do escritório com a primeira consulta. Né? A primeira consulta não pode ser uma consulta de meia hora, me dá o que você quer, quais são os seus pedidos, quais são as provas que você tem. Né? Eu gosto de trabalhar com o cliente, saber o que o levou a essa decisão, o que ele está buscando, por que ele está buscando, como é essa história da vida dele. Você tem que fazer essa regressão, porque às vezes, numa conversa, numa regressão, ele começa a perceber muitas coisas, muitas... No próprio contar para ti, já vai... às vezes até a solução vem vindo, né? E você só auxilia. Porque a gente começa a fazer perguntas reflexivas, né? Você faz muitas perguntas reflexivas, porque quando você pergunta para a pessoa, você faz com que ela pense, com que ela volte, com que ela raciocine, com que ela veja o que aconteceu lá atrás, né? E daí a gente vê que às vezes tem muito padrão de repetição familiar, né? Que aconteceu na família lá atrás,
que a Sim, mãe ela havia repete o assim, que padrão. o pai havia, que a avó havia, agia assim. Então você começa a conversar, começa a deixar isso claro e a pessoa vai percebendo que nada daquilo é um bicho tão grande que, Agora, né? você imagina se a parte contrária eu ligo e atende a Ana Gervásio do outro lado. Olha que maravilha. Não é? É uma outra advocacia. É uma Sim, é outra outra advocacia de advocacia. família. É Não outra é assim, advocacia. dentro da minha experiência, eu não vou dizer que de ano, não vou falar anos não, tá, gente? Claro, Tá? tá bom. Ninguém fala de ano não, Nada, nada. tá? Tá É, bom? exatamente. Então, dentro da minha experiência, né, eu já passei Natal, né, já passei dia 25 de dezembro e dia 31 até metade, e depois tive que voltar no dia 1º de dezembro, dentro do tribunal, entende? Por causa de advogados beligerantes, que usaram essas datas para vamos fazer isso, vamos entrar com aquilo outro, né? Então, agora, Ana, vamos mediar, ok. Vamos conciliar, maravilha. Em que agora como nós vamos formalizar a mediação online? Muito bem, Então, né? Como vamos fazer isso? então a mediação online, enfim, ela já estava prevista desde lá, né, atrás, né, 2006, já na lei, ela já previa esses métodos digitais. Ela tem prós e contras, no meu entender, tá? Ela tem a mediação online, ela é ótima porque você reduz tempo, reduz custos, né? E é muito mais prática e E a imediata. barreira espacial também termina. A Eu posso barreira, fazer uma pois é, mediação com uma aí é o pessoa do ponto. outro lado do mundo. Sim, exatamente, né? Acaba toda essa questão. Agora, Mas como que a gente formaliza isso? por Como, um, como, que eu, como é que tá, eu como é que faço? faz? Eu quero mediar. Tá Como é que bom. eu faço? Então, deixa eu só complementar os prós e os contras, que eu não falei os Vá. É contras. porque Ficou era uma branco. das minhas perguntas mais embaixo. Tá bom. Então, para Mas mediar, vai, os prós e os contras. Vai, continua, vai. o contra, no meu ponto de vista, é porque você perde o contato pessoal. E você perde a sensibilidade, você prejudica a tua percepção, a captação dos sentimentos, das angústias, E o corpo fala, né? fugiu, não consigo falar a palavra. Subjetividade. É isso aí mesmo. Obrigada. E o corpo fala, os gestos falam, né? Tudo. Aliás, a neta do autor do livro O Corpo Fala está nos assistindo nesse momento. Nossa, eu sou apaixonada por esse livro. Eu Pois tenho é. ele, leio muito. Nossa Nossa, colega Helena, minha amiga querida, que está no Canadá, está nos assistindo. que prazer, muito prazer tê-la aqui. E é isso, o corpo fala. E quando você está distante, você perde, não tem como você ter toda essa percepção, porque na tela você vai ter primeiro só o rosto das pessoas, né? Você não vai ver o movimento do pé, o movimento da perna, se a mão está batendo aqui, se a mão está batendo, né? Você vai perder toda essa sutileza do que está realmente sendo trazido ali, né? Por trás do que está sendo trazido ali. É uma pena, mas a gente vai ter que criar mecanismos, desenvolver novas habilidades e capacidades de captar isso pela telinha, né? Vamos ter que trabalhar isso, cada mediador digital vai ter que trabalhar isso e desenvolver. Agora, Ana, essa questão também não pode ter o outro lado? Por exemplo, às vezes a situação está tão periclitante, vamos colocar assim, que as partes não podem estar no mesmo ambiente, porque eles não conseguem estar no mesmo ambiente. E talvez, em algumas situações, não estar no mesmo ambiente, mas sabe que está sendo gravado, sabe que tem tem algo entre eles, né? Não pode ser gravado. Não pode. É uma outra pergunta minha aqui. É permitido gravar a mediação? Não é permitido gravar a mediação. O que pode se fazer no online é você grava a abertura, que é o de acordo das partes, tá? Uhum. Tem lá que o mediador controla, que ele vai gravar e a hora de desligar é responsabilidade, só ele tem esse controle.
Ele pode gravar a concordância das partes, pode gravar esse momento de abertura, da voluntariedade deles estarem aí, quererem fazerem, realizar o processo da mediação, e pode, eventualmente, gravar a conclusão, aonde fecha-se o que ficou, o final da mediação. Se houve, por exemplo, um acordo, isso e tal. E você também tem uma ferramenta que você pode abrir, digitar e ir elaborando o seu acordo, o acordo formado pelas partes, tá? E entendi. as partes podem, você tem como remeter, podem assinar, podem devolver, e dali tem plataformas que você pode mandar direto para o juiz, né? Certo, então não se grava a mediação online, não se grava. Nem a presencial. Não pode gravar. A presencial não se pode. grava nem a abertura, nem o meio, nem a abertura, nem a fechadura. Olha, isso essa mediação toda está sendo controlada pelo mediador, né? A online, né? Mas ela está dentro de uma plataforma do tribunal. Como é que é essa plataforma? Depende. Né? Quem está garantindo que não se está gravando, por exemplo? Bom, é a confiança do sistema e do próprio do profissional. Tá? Certo. Se eu digo, primeiro que acho que aparece lá na telinha do outro o sinal de gravação. O Zoom aparece. Nas outras plataformas eu não sei, mas creio que apareça ou não. Mas enfim, é a confiança do profissional, né? E a ética do profissional. Então, isso é muito importante. A gente quer crer que quem está ali atuando dessa forma esteja realmente cumprindo com o seu papel ético, com o seu papel de honestidade, com o seu o mínimo, papel né? profissional, de capacidade, de eficiência, né? É o mínimo que se espera. É o mínimo que se espera. E teve uma pergunta aqui, se é preciso gravar a online. Não, se é preciso, não. Não é preciso, não é obrigatório. Às vezes, por própria precaução e segurança, o mediador prefere gravar esse início da concordância das partes para não haver qualquer dúvida. Tá? Qualquer dúvida, né? Agora, quanto a gravarem de forma não própria, por exemplo, eu estou numa mediação aqui com meus clientes, se alguém dos meus clientes, ele pediu para alguém ficar filmando ali o que estava acontecendo na mediação. Isso é má-fé. Se isso for usado em um processo, isso pode dar litigância de má-fé, isso pode ser penalizado. Ouviu, né, pessoal? Não pode gravar. Processo, você vai realmente pode ter uma penalidade aí por um ato que não é permitido. Perfeito. Tá. E como fica, minhas perguntinhas, as perguntinhas que nós já falamos aqui, mas como fica a questão do sigilo e da confidencialidade na mediação online? Então, o sigilo é isso. A gente quer crer que as partes vão agir de forma ética, né, colaborando, respeitando os princípios da mediação, porque a mediação ela tem os princípios básicos que regem a sua existência por si só, né? Se isso é violado, aí realmente a gente tem uma outra questão paralela. Não tem como, né? Mas a questão da litigância de má-fé, eu acho que é uma forma mais forte de você falar a língua dos advogados. Olha a litigância de má-fé, né? Porque, obviamente, está aí alterando isso. Exatamente. Prova, ele vai realmente pode ter uma penalidade no processo. Perfeito. Agora, a confiabilidade, você falou confidencialidade. Sigilo e confidencialidade. O que está ali, fica ali. Tá? Fica ali. O que foi falado com as partes, ou foi falado em sala privada, porque mesmo na online você pode ter o atendimento conjunto e ter os atendimentos individuais, né? E se eu tenho um atendimento individual, eu só vou levar para o outro o que a parte permitir que eu leve. Ela pode me dizer 1000 coisas e falar, olha, isso eu não quero que seja levado. Certo. Aí, então, nós estamos dentro do sistema, tá? Estamos fazendo uma mediação digital, ok? Tá. Então, estou eu fazendo acompanhamento do meu cliente, está você fazendo acompanhamento do seu cliente, certo? Então, mas nós
estamos em lugares diferentes. Sim, né? Eu estou aqui no meu escritório virtual, você no seu, a sua cliente na casa dela, enfim, cada um num canto do mundo, certo? certo. E a questão de ser sigilo e de ser confidencial, primeiro, confidencial porque só importa as pessoas que estão ali naquele momento, né? A nós e o mediador que está ali fazendo esse trabalho. Né? E a questão de ser sigiloso é porque essa que você falou, nada que foi dito ali sai dali. Ou seja, e se eu quiser, Ana, peticionar, tá? Num processo eletrônico, né? Eu vou peticionar dizendo, olha, foi dito isso na conciliação, na mediação, ele falou tal coisa, posso chamar o mediador para ser minha testemunha? Jamais, jamais. Primeiro que o juiz vai desconsiderar tudo aquilo que você disse que foi falado na mediação, porque isso não pode ser usado em hipótese alguma, tá? E o mediador jamais poderá ser testemunha, assim como o advogado não pode ser testemunha em causas que ele tenha atuado, né? Então, isso é proibido. Ou seja, as pessoas não precisam ter medo de falar, né? Não vou falar porque senão esse mediador amanhã pode ser isso. Não existe. Não existe isso. Nesse procedimento de mediação online também, né? Quer dizer, mediação em si, né? Mas online. E o fato de ser online não altera isso, né? Não altera. Tá. Agora, Ana, nós já falamos aqui da importância do papel do advogado nesse procedimento todo de mediação, desde você alinhavar tudo para chegarmos a esse momento, né? Porque tem um momento profissional para que você consiga fazer com que o seu cliente vá à mediação, até porque a mediação ela é voluntária. Exato. Então, há um trabalho da advocacia por trás. Doutrinário, exatamente. Ainda mais se a situação a enfermidade está grave. Exato, né? Mas é um trabalho que a gente faz de conscientização, né? Porque você mostra a ele todos os prós e os contras. Você pode ir por esse caminho, você poderá ter essa consequência. Você vai por esse, você pode ter isso. E ele pode escolher, entendeu? Se ele quiser ir Ana? caminho de mediação, ótimo, vamos trabalhar juntos. Se ele realmente porque essa cultura da mediação, nós estamos trabalhando isso agora, né? Nós estamos nesse momento de mudança, né, dessa cultura. Até porque nos processos de família, nós estamos acostumados com a conciliação. Vai para a conciliação. Né? A conciliação está dentro do processo, o conciliador, e o que for dito ali pode constar nos autos, né, da conciliação. Né? Então, a questão a presença do advogado é obrigatória ou não? Eu entendo que não, tá? Que não é obrigatória. Mas é importante que o advogado, se o advogado estiver assessorando essa parte até durante todo o processo, é importante que ele esteja. Se ele trabalha com a parte e ele consegue... Agora, principalmente na mediação online, né, Ana? Eu acho que é muito importante. Sim. Né? Eu acho que ainda mais, acho que essa é a minha visão, acho que se faz ainda mais importante o trabalho de background que o advogado faz para que o cliente esteja numa mediação online. É diferente, porque quando a pessoa está ao vivo, aquela questão que você estava colocando da diferença, né? Quando está ao vivo e quando não está ao vivo. Ao vivo em termos, porque a gente está ao vivo agora, né? De forma presencial. Não, mas nós estamos presenciais agora também, online, né, Ana? Né? Nós estamos online. Fisicamente, pronto, fisicamente. Porque há uma diferença entre estar fisicamente, né? E outra coisa é estar pela via digital, que é o que nós estamos falando hoje aqui. Então, a questão digital, eu vejo ainda mais importante o trabalho do advogado, porque a parte, ela precisa entender o que está acontecendo, precisa entender o que pode dizer, o que não... Né? Que pode dizer, na verdade, né? Dentro de uma mediação se pode falar, né? Mas há necessidade de você pautar isso, né? Então, fala. Patrícia, na verdade, assim, quando você consegue que seus clientes aceitem a mediação,
não tem muito o que você dizer para eles, o que eles vão dizer ou não dizer. Porque a mediação é uma questão deles se sentirem à vontade, confortáveis, estimulados e com as técnicas do mediador, eles resolverem essas questões entre eles, as questões, os dramas, enfim, todos os pontos conflitivos entre eles. A mediação é para isso. Doutora, acabei de ter uma dúvida. Posso falar com o meu advogado em separado? Pode, claro. Olha só, mas eu estou online agora. Estou numa mediação online. Como é que eu faço? Então, mas você tem plataformas em que você tem como sair, ir para uma outra sala e falar sozinho, ou você pede licença, interrompe um e vai falar, enfim, tem forma. Depois volta. Que você mas pode isso? Pode isso. Eu viro pro mediador e falo, ó, doutora mediadora, eu quero conversar com o meu advogado antes de continuar. Você Tranquilo. pode, se a plataforma permitir, você vai e te encaminha para uma sala com o seu advogado e vocês lá falam em sigilo, sem que nenhuma informação passe dali, tá? Isso é possível, Perfeito. Tanto na presencial como na online. Tá. E a mediação extrajudicial, a pré-processual que chamam, ou pode ser só extrajudicial mesmo, a gente pode resolver as coisas extrajudicialmente também, né? Tem como nós fazermos uma mediação extrajudicial online? Sim, tem. Tem câmaras de mediação privadas, tem os escritórios de mediação privada, tem, enfim. Voltado para a família. Voltado para a família. Eu, por exemplo, tenho uma estrutura para mediação familiar, exclusivamente familiar, entendeu? Perfeito. E agora, outra pergunta importante. Qual o percentual dessas famílias que vão à mediação que o cerne da discussão, o cerne do desentendimento são os filhos? A maioria, né? A grande maioria é a questão dos filhos. É a questão dos filhos, é a questão do afastamento, é a questão da convivência, é a questão dos alimentos, que embora os juízes não costumam mandar processos de alimentos, eles não encaminham para mediação, não sei porquê. Enfim, ele pode até dar uma decisão, estabelecer um provisório e mandar as partes para uma mediação. Eu não sei por que não fazem. Eu já peguei carona em processo de convivência na mediação, em que eu trouxe o processo dos alimentos e resolvemos ali numa outra sessão. Entendeu? Então, às vezes você consegue, quando as partes estão dispostas e você com um jeitinho, você consegue trazer e fazer e fechar um acordo. Muitas das vezes você pega 3, 4 assuntos diferentes, de processos diferentes, e numa sessão de mediação você resolver todos os processos, né? Todos os litígios, na verdade. Numa sessão de mediação, eu acho um pouco difícil. Não, numa que eu digo na sessão, ou seja, nesse procedimento no processo de mediar, isso. Tá. Eu acho, sinceramente, a presença do advogado imprescindível. A doutora Silvana do Monte Moreira, nossa amiga querida, está dizendo ali, né, que justamente ela teve que pedir para suspender uma mediação que estava desandando, quase 9 meses de mediação bem sucedida. Eu acho que realmente não tem como não ter advogado. Eu concordo com a Silvana. Igual... quer dizer, vou fazer um paralelo assim bem pobre, né, digamos assim, igual o juizado especial. Até 20 salários não dispensa advogado. Mas coitado daquela pessoa que está sem advogado, porque do outro lado você tem uma Embratel, do outro lado você tem uma empresa estruturada, né, com o setor jurídico, né? E tudo. É um desequilíbrio. Né? Mas tudo bem, a legislação permite aquilo. A legislação permite? Permite. Legislação permite a mediação sem advogado? Permite, mas... Então, mas aí é aquela questão, né? Cabe ao advogado acompanhar, perceber todas essas sutilezas e saber dar... Eu, por exemplo, já tive mediação em que eu participei da primeira e da segunda e achei por bem sair por conta do outro advogado, porque ele estava prejudicando a mediação.
Então, se eu não compareço, ele também não comparece. Certo, perfeito. Isso é importante colocar. Os dois. Se tiver os um dois. só, não tem. Então, perfeito, isso é importante. Saí porque eu sabia que os dois sozinhos... Uma estratégia inteligente sua. Aí você sai para o outro sair também, porque o outro está atrapalhando. Né? Perfeito. Agora, Ana, estamos já terminando, olha só como passou rápido, né? Passa rápido demais. Na mediação online, o que você pode destacar que poderia melhorar? Ou seja, claro que a gente está ainda embrionário nisso, né? Mas o que você vê assim que, poxa, podia estar melhor já nesse momento? O que você coloca aí como um ponto importante que poderia mudar? O ponto importante da mediação online é a capacitação e a familiarização do profissional das partes com o sistema, tá? Com o ambiente virtual. Isso é importante, porque se você começar a se atrapalhar no meio da mediação, não é uma coisa produtiva e nem vai ajudar nada. O CNJ, junto com a OAB, estavam promovendo cursos, né, para capacitação dos profissionais. Isso é bacana. Então, esse é um ponto que você coloca. Outro ponto é você deixar claro também a questão de sistemas, né? A gente sabe que a nossa internet é um caos, né? Que às vezes cai no meio do caminho, e você tem que deixar isso muito claro para as partes. Isso é uma coisa que precisa ser melhorado, mas também a gente não tem qualquer ingerência sobre isso. Então, a gente precisa... É uma questão de infraestrutura, né? Então, o importante é as partes deixarem claro com o mediador, deixar claro com as partes, se acontecer um problema, como é que eles podem se restabelecer, entendeu? Se ele pode ligar, se ele pode convidar de novo. Isso é importante que seja dito logo no início da mediação, as regras do que farão se acontecer uma eventualidade de o sistema cair, da internet cair, enfim, de qualquer coisa nesse sentido. É importante, porque a gente está engatinhando ainda nesse sistema digital, né? Então, e tudo ficou muito acelerado também, né, Ana? É fundamental. É fundamental. Fundamental, né? Ana, queria te agradecer. Eu sei, todo mundo do outro lado, eu já estou ouvindo assim, se a gente pudesse ouvir... Se a gente pudesse ouvir o público, né? Ele estava dizendo assim, infelizmente a gente tem pouco tempo para conversar. A gente pode muita coisa para falar. Eu acho que a gente podia fazer um evento sobre isso. Acho importante, né? Vamos fazer. A gente vai ter daqui a pouco uma pós-graduação em mediação de família. Olha. E também vamos fazer um seminário, principalmente voltados para os advogados, né? Para desmistificar esse mito de que a mediação, o advogado perde cliente, perde espaço. Não existe isso, né? O advogado sempre vai estar presente. E quanto mais ele se recriar, mais ele pensar mudar a forma dele trabalhar, melhor para todo mundo, né? A gente está aí com um novo Tudo modelo. Se moderniza, né, Ana? Tudo se moderniza. Tudo se moderniza. Novos modelos de famílias, novos modelos de atuação. Então, a gente é preciso acompanhar isso, né? Isso. Então, essa é a conclusão. Há necessidade de melhorar o sistema e a necessidade de nós não pararmos. O profissional, né? Não se acomodar. Tem que se transformar sempre, né? O profissional não pode se acomodar. Eu acho que... Recriar, né? A gente tá perfeito. Essa é a palavra. Perfeito. Como sempre, maravilhosa. Ana, muito obrigado. Puxa, que bacana. Olha, tem várias pessoas que são suas fãs aqui, que estão... doutora Ana, eu quero... Pois é, tem várias pessoas que são suas fãs, que já leram seu livro, né, que ficaram super felizes porque você vinha conversar com a gente aqui. Agora, olha, gente, a doutora Ana Gerbasi é membro da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM. Então, venha juntar-se a nós e vamos estar sempre juntos com ela, viu? Então, nós vamos fazer, Ana, 2 lives por mês tratando de família e tecnologia. Tá? Bom. E a próxima live, que vai ser dia 26 de agosto, vai ser com o Dr. Gabriel Honorato.
e ele vai falar sobre autoridade parental e abandono digital. Olha que bacana. Olha, que legal. Né? Então, eu queria agradecer a sua presença, que eu vou chamar o Gabriel Honorato, que ele está aqui com a gente, para dar uma palhinha do que ele vai falar daqui a 15 dias. Tá? Então, eu queria te agradecer, mas você fica aqui com a gente ainda, claro. Tá bem? Um super beijo. Um super beijo e daqui a pouco a gente se encontra fisicamente. Tomara. Beijo, obrigada. Um beijo. Obrigada a todos aí que participaram, hein? Um beijo. Obrigada, Ana. Mundo. Tchau. Muito obrigada, Ana. Então agora nós vamos chamar o nosso amigo querido Gabriel Honorato, membro também da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia. Vamos chamar aqui o Gabriel Honorato e depois vamos chamar o nosso vice-presidente, Marcos Ear, que também está aqui. Vamos aguardar aqui. Querido professor, doutor Gabriel Honorato. Tudo bom, Gabriel, Patrícia? Tudo bom? Que bom que você está aqui com a gente. A próxima live é sua. Você e o Dr. Marcos Ear vão estar na próxima live, Autoridade Parental e Abandono Digital, no dia 26 de agosto. Rapidinho, exatamente. Dá uma palhinha do que esse assunto fervilha. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade, arrumei aqui um improviso, estou aqui num ambiente familiar, na verdade não estou em casa, consegui um cantinho aqui para dar um oi para a turma. Primeiramente, queria também parabenizar a Gerbasi pela excelente live que ela fez hoje. Com certeza vai ficar salvo e a gente vai poder indicar para muita gente. Mas a ideia é que na próxima live, né, no próximo encontro da gente, dia 26, não é isso, Patrícia? Isso, 26 de agosto. A gente possa dialogar um pouco sobre abandono digital, né? Esse problema que a gente tem. A internet traz tantas facilidades, tantos benefícios para a gente. Eu conversava com uns amigos meus, eu estou aqui na Paraíba, em João Pessoa, amanhã eu vou fazer uma sustentação oral num processo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Veja que benefício que a internet traz. Eu não vou precisar pegar um avião, ir para Minas Gerais, gastar 2 dias de deslocamento, de ida e volta. E a internet nos proporciona muitos benefícios. E aí, dentro dos benefícios, a gente tem que compreender que a internet também traz alguns problemas, né? Na verdade, a gente tem a história do bullying virtual, que é muito comum em situação de crianças, linchamento virtual, o porn revenge, né? Revenge porn, em casos de adolescentes que vêm a namorar, encerram um relacionamento, e em razão do término desse relacionamento, um dos namorados vem a liberar fotos íntimas do casal. A gente sabe que tem episódios de adolescentes que já vieram a se suicidar em razão desse tipo de situação. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação muito grande que se endereça não só a crianças, mas também a adolescentes, mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender também a importância da autonomia da criança e do adolescente. Porque a criança e a adolescente não é uma coisa. Né? E dentro da lógica de descoisificação da pessoa humana, os pais eles também têm que encontrar limites. Né? Porque a gente não pode vigiar a vida íntima e privada, aquela esfera do segredo dos filhos e adolescentes. Então eu espero que no dia 26 a gente possa fazer um bom diálogo aqui. Soube que estarei com o Marcos Errar, né? Dialogando, grande satisfação, assim como seria também se estivesse com você, Patrícia. Depois eu quero uma live com você também. Vamos fazer, com certeza. Olha, aí já tem pessoas aqui dizendo assim, adoro esse sotaque. Olha, adoro esse sotaque. Ou seja, você já tem fãs aqui no Rio de Janeiro, né? Adoro esse sotaque. Tem pessoas que acho que são da sua mesma terra aí, ó. São pessoas de João Pessoa, então, coisa boa. 18 horas, 26 de agosto, né? Falaremos então sobre autoridade parental e abandono digital aqui no IBD Fantech, né? Obrigado, querido. Aí, daqui a pouco a gente se vê no dia 26, estarei olhando, anotando tudo que você for dizer, porque realmente você é incrível. Tá? Muito obrigado, Patrícia, mesmo. você que é. Abração, um beijão e a gente se encontra lá. Muito obrigado. Um beijo para você. Vamos chamar o nosso vice-presidente agora, Marcos Ear, para fazermos o fechamento. Valeu. Beijo, Gabriel. Tchau. Agora vamos para o nosso vice-presidente da comissão. Olha ele aqui. Peguei ele.
Então, professor Marcos Ear, meu querido, sempre muita coisa a nos ensinar, olha só. Diretamente desse Nordeste maravilhoso, acabei de falar com o Gabriel, agora contigo. Oh, que saudade desse lugar, meu Deus. Pois é, mas a gente aproveita e vai matando a saudade aos poucos. Eu É queria dar verdade. os parabéns para vocês. A gente começou muito bem essa série de lives e o pessoal vai começar a se acostumar com o dia, com o horário, tá? E vai poder interagir com a gente. E é bom também, Patrícia, avisar o pessoal que quem quiser, durante a semana, pode aproveitar o perfil, manda uma pergunta, manda uma sugestão de tema, porque eu acho que a gente está no começo agora dos trabalhos e a gente tem muito espaço para isso. Gabriel, eu vou preparar Excelente umas ideia. perguntas para você, viu, para a próxima live, já que você queria estar com a Patrícia. Eu estou de olho em você, viu? Me aguarde, tá? Eu vou anotar aqui umas perguntinhas para você. Viu? Mas eu queria dar Importante dizer também, Marcos, que essas lives vão ficar gravadas e elas vão servir de material para o nosso canal no YouTube que nós vamos fazer, né? O canal da Comissão Nacional de Família e Tecnologia. Exato, exato. Eu acho que a gente vai ter que uma missão é perpetuar esse conteúdo, a gente deixar esse conteúdo acessível para o maior número de pessoas. Tá? Eu acho que esse é um dos papéis da comissão, sobretudo quando a gente está dando os primeiros passos ainda na tecnologia. Tanta coisa nova, tá, para a gente conversar, tantas possibilidades que a gente não enfrentou ainda. Eu acho que a gente começou bem. Muito bom. Querido, um grande abraço para você. Um abraço virtual, né? Um abraço virtual para você, um beijo virtual para você. E eu queria mais uma vez aqui agradecer a minha amiga Ana Gerbasi, né, por essa estreia nessas nossas lives, que são várias que nós vamos fazer, 2 por mês, sempre às 18 horas. Tá? E o calendário a gente vai colocando no nosso perfil no Instagram, sempre às 18 horas. Esteja aqui no IBD Fantech às 18 horas, nos dias que a gente for colocando. Então, hoje, dia 12, depois dia 26 de agosto, depois dia 9 de setembro e assim vai. Tá? Perfeito. Então, um super beijo para vocês. Obrigado por essa audiência maravilhosa de hoje. Aí, olha, sigam a sugestão do nosso vice-presidente, façam perguntas. A gente já sabe que a autoridade parental e abandono digital na semana que vem. Façam as suas perguntas lá no nosso perfil e a gente encaminha para que elas sejam respondidas aqui pelo nosso Gabriel Honorato no próximo dia 26 de agosto, às 18 horas. Um super beijo para vocês e muito obrigada e a gente se vê em breve. Beijo para vocês todos. Obrigado, Marcos. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. E eu queria aqui agradecer ao Rodrigo Pereira, a Maria Berenice Dias, por essa oportunidade maravilhosa da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia. Quem ainda não se associou ao IBDFAN, aproveita a oportunidade, entra lá ibdfan.org.br, associa-se ao IBDFAN, que é o maior instituto de estudos de direito das famílias e das sucessões do Brasil. Né? E, querendo, junte-se a nós, vai ser um grande prazer ter você conosco. Um super beijo para vocês e queria agradecer aqui a Maria Elizabeth Lamosa por todo esse approach, por todo esse background que vocês não estão vendo, mas ela estava me passando papel, estava me dando informações. Delícia. Amo todos vocês. Super beijo. Tchau, tchau. Até dia 26 de agosto, às 18 horas.